Uma grande quantidade de isopor é descartado na natureza, jogada no lixo, mas pode ser reaproveitado. O isopor pode ser triturado, misturado com cimento e água e transformado em vasos para plantas. Eu sou Maria Amélia Mendes, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. Vamos fazer um vaso de cimento e isopor e decorá-lo com uma pintura imitando madeira. Para fazer a massa de cimento, você vai precisar de uma medida de cimento, uma medida de argamassa AC2 e 2 medidas de isopor triturado. Acrescente água aos poucos e vá misturando. Vou deixar na descrição deste vídeo um link do vídeo onde ensina a triturar isopor. A massa tem que ficar bem consistente. Veja o ponto. Bem firme, parecendo uma argila. Então vamos fazer o vaso. Utilizei uma bacia como molde e coloquei 2 tiras de plástico cruzando no fundo para que a massa de cimento não grude na bacia que usei como molde. E aí vou colocando pequenas porções de massa em toda a volta, procurando manter a mesma espessura. Mas marque sua presença, deixe seu like neste vídeo. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. E clique no sino para receber notificação de todos os vídeos que eu publico aqui no canal. Você pode utilizar uma colher para alisar a massa. Não esqueça dos buracos para drenagem de água. É muito importante. Você também pode colocar areia grossa e preencher todo o interior deste vaso com areia se a massa ficar insistindo em escorregar para o fundo. Assim que a massa secar, você encha o interior da bacia com água e deixe por 3 dias para a cura do cimento. E só então retire o vaso do molde. Veja como ficou muito fácil assim com este plástico. Com uma faca, fui retirando todas as saliências. Veja que eu passo a faca deitada. Vou passando a faca e retirando todas as saliências. Também lixei para dar um bom acabamento a este vaso. E para impermeabilização, fiz uma calda de cimento e cola branca PVA. Eu coloco um copo de água,
3 colheres de cola branca e acrescento o cimento aos poucos, até atingir o ponto de passar com o pincel. Além da impermeabilização, essa calda corrige todas as imperfeições e buraquinhos que ficaram no vaso. Passo a calda em todo o vaso. Observe que ele já vai ficando bem lisinho. Depois que secou, aí fiz o fundo do vaso. Deixo o fundo por último, para já colar os pezinhos. Usei pezinhos bem baixinhos, só para que a base do vaso não fique em contato direto com o móvel ou a mesa onde ele ficará. Você pode fazer também esses pezinhos com restos de pisos de cerâmica, mas eu preferi usar essas flores. Eu corto com cortador de bolacha. São restos de massa que eu vou abrindo e cortando com cortador de bolacha. Deixo secar para a hora que eu precisar. Eu tenho sempre essas flores. Você pode também fazer bolinhas e deixar, guardado para fazer os pés de vaso. Coloco uma porção daquela calda que usei para impermeabilizar. Observe que eu engrossei ela um pouquinho com mais cimento. E é só colar os pés do vaso. Deixei secar e aí pintei com tinta látex PVA branca. É importante primeiro passar uma demão de tinta branca para que a cor do cimento não interfira na minha pintura. Então sempre dê uma base com a tinta branca, para depois fazer a pintura definitiva. Eu pintei o vaso com a tinta amarelo ocre. Tinta látex, da cor amarelo ocre, que eu mesma preparei. Você pode ver como fazer essas cores de tinta, essas misturas, assistindo o vídeo. Vou deixar um link na descrição deste vídeo também. Quando secou, então, vamos fazer a pintura imitando madeira. Para isso, usei a tinta marrom escuro. Este marrom, ele está com um tom bem avermelhado. Eu preferi deixá-lo mais escuro. Misturei
o corante azul e o amarelo. Também coloquei um pouco de água para diluir essa tinta. E aí, com uma esponja de lavar louça, fui pintando o vaso. Primeiro pintei o fundo, para ir testando se a tinta estava diluída o suficiente. Então, este fundo não tem tanta necessidade, né? Eu primeiro tenho que praticar no fundo para depois começar pelas laterais. Para fazer as laterais, então, imitando a madeira, eu começo fazendo uma bolinha, como se fosse o nó da madeira. E aí vou puxando a esponja nas laterais. Bolinha e com a tinta vou puxando para as laterais. É uma pintura muito fácil de fazer e valoriza muito o vaso, né? Ficou muito bonito. Eu molho na tinta só na hora de fazer o miolinho. Depois é só com o restante de tinta que ficou na esponja. Se você está gostando deste vídeo, ajude a divulgar esse trabalho, compartilhe o vídeo nas redes sociais. Veja que efeito bonito ficou. Com o pincel, arrumei os detalhes em volta das flores ali, né, que são os pezinhos do vaso. E também passei essa esponja com tinta em todo o interior do vaso e na borda superior. E aí ele está pronto, só faltando acabamento com resina. Você pode fazer com a resina acrílica à base de água ou a resina acrílica à base de solvente. As duas são boas, pois são muito resistentes e podem ficar em ambiente externo, tomando sol e chuva, que não vai descascar. E tem um brilho maravilhoso. Aí está o vaso pronto. Vamos plantar essa linda rosa do deserto? Amei o resultado. E você? Deixe aí seu comentário. Que a força do bem nos proteja, nos guie e, sobretudo, mantenha intacta a nossa capacidade de acreditar no próximo
e se encantar com tudo aquilo que ainda pode florescer diante de nós. Assista também meu último vídeo. Veja outros vídeos do canal. Compartilhe este vídeo nas redes sociais. E muito obrigada por assistir até o final.